bem-vindos todos. A gente está aqui no encerramento da jornada de estudos do Heschel. Aqui a gente está na última mesa. Vamos convidar então a primeira convidada a se apresentar. Obrigada pelo convite, né? Obrigada, Alexandre. Meu nome é Cristina, Maria Cristina Guarnieri. Eu sou doutora em Ciências da Religião, psicóloga clínica e estudo filosofia do judaísmo há algum tempo. Talvez não saiba mais explicar porquê, né? De qualquer modo, coordeno hoje na Pontifícia Universidade Católica, no Departamento de Política, Comportamento e Mídia, o Labor da PUC São Paulo, né, sobre a gerência do Luiz Felipe Pondé, onde eu trabalho com dois grupos de pesquisa, um sobre morte e pós-morte, que é o meu tema de fundo, foi isso que me levou à filosofia da religião, especificamente a filosofia do judaísmo, e o outro sobre o pensador Carl Gustav Jung e a filosofia da religião. Então, esses dois temas são hoje a fonte de pesquisa e tenho feito até um diálogo aqui um pouco ousado da minha parte entre o Heschel e Jung, porque ele já fez isso, né? O Heschel já fez isso com Merton, a gente vai ver, com outros cristãos. Eu acho que eu fiz o luxo de fazer isso também, mas ainda está começando esse trabalho. Eu vou ler, senão eu me perco, eu começo a conversar com vocês, e já estava, né? Então posso me perder, espero que não torne cansativo. Pensar no diálogo da religioso na perspectiva de Abraham Joshua Heschel, né? É partir de uma frase que recentemente li no livro Secret for Freedom, se eu não me engano, que não é? Exato. Que ele diz: a voz de Deus fala em muitos idiomas, comunicando-se em uma diversidade de intuições. Essa é a minha epígrafe, a minha chave de leitura para conversar com vocês hoje. Apesar das profundas diferenças entre religiões, da necessidade de cada uma delas tem de manter a sua própria identidade, Heschel compreendia que como humanos temos uma base comum. A consciência em que Deus é o mesmo para todos acima das particularidades das diferentes tradições. A humanidade para ele não é uma abstração. Heschel usa a Bíblia como crítica à insensibilidade humana. A responsabilidade pelo outro é aprendida na narrativa religiosa com os profetas de Israel. Segundo as palavras dele, né? Nem Aristóteles, nem Karl Marx, né? Sim Amós e Isaías. Os profetas, temas de sua tese de doutoramento, nos lembra, segundo o autor, o interesse de Deus pela situação dos seres humanos. Se profano o outro, profano a mim mesmo. E se o ser humano é imagem e semelhança de Deus, profano também o nome de Deus. Para Heschel, o pré-requisito mais importante para o ecumenismo é a fé. Mas não sem perceber que a fé só cresce na intimidade e, se respeitada, a individualidade de cada religião, para que a fé não seja profanada e não se corra o risco de sincretismo. A finalidade da comunicação religiosa para ele é enriquecimento mútuo, acréscimo de respeito e de reconhecimento. Nas palavras de Heschel, a voz de Deus chega ao espírito em uma variedade de formas, em uma multiplicidade de linguagens. Uma mesma verdade pode ser interpretada e expressa de muitas maneiras. Para ele não existe verdade sem humildade, nem certeza sem contrição. O que ele entende estar faltando onde se precisa delas, especificamente na teologia. A religião é um meio, não um fim, e igualar a religião a Deus é idolatria. Mas quem é Abraham Joshua Heschel? Segundo as suas próprias palavras, ele não era um bom esportista, mas desde pequeno foi ensinado a viver a vida, ou a me esforçar a viver a vida de um modo compatível com o mistério e o maravilhamento da existência.
Já Susana Heschel nos apresenta seu pai como um líder religioso que tinha Deus e os seres humanos juntos em seu pensamento e que isso, na prática, se transformou em profundo interesse por questões sociopolíticas, onde sua percepção religiosa se tornaria a base que sustentaria a sua prática. Para Heschel, um protesto social era uma experiência religiosa e religião sem indignação com a má política era impossível. E essa preocupação que fez do diálogo o ponto central de sua ética da ação. Denomino aqui ética da ação seguindo o mesmo ponto de partida de Hilary Putnam, que ao tratar da ética judaica o fará seguindo a questão central da tradição grega, que, segundo ele, não são regras de conduta, nem mesmo a questão da virtude, mas o que deveria ser o objetivo supremo do bem viver humano. Na tradição judaica, quando há exigências éticas, teremos que considerar principalmente as exigências de Deus e os mandamentos, especificamente o mandamento do amor. Boas ações indicam que o ser humano é bom e justo. A experiência ética não se faz pelo que racionalmente é certo e conquistado pela atividade especulativa, mas por uma boa ação que se funda na experiência humana. E a ação será uma marca em Heschel. Ele entende como um compromisso participar dos problemas da vida e indignar-se diante do sofrimento do outro. Em suas palavras, aprendi com os profetas que devo participar dos problemas do homem, dos problemas dos homens que sofrem. Para o autor, os profetas são seu exemplo, são aqueles que falam em nome de um Deus vivo, denunciam a miséria e revelam a injustiça, mas também oferecem consolo, justiça e compaixão. Heschel sustenta que sua compreensão sobre a condição humana, justamente nessa experiência existencial profunda do profeta com Deus, que ele estudou e de onde ele estabelece algumas categorias que se tornam fundamentais para a filosofia da religião. Em Heschel, todo pensamento é criativo, origina-se de um encontro com o desconhecido e especificamente o pensamento religioso tem como origem o sublime, o mistério, o milagre, o desafio. Visto dessa forma, o mundo é um desafio. Não se especula sobre a causa da existência, mas se busca uma resposta à pergunta, em suas palavras, o que é exigido de nós. Sendo assim, a existência é um mistério que é compreendido pelo autor como categoria de pensamento, pressupõe a presença de Deus e um meio de perceber o mundo. O mistério não serve para a mente especuladora, mas sim para que sejamos confrontados constantemente por ele e, ao mesmo tempo, para que sejamos indagados sobre nossas ações. Religião, portanto, para Heschel é uma resposta ao mistério e a fé, a certeza que há um sentido além do mistério. Sempre que apresento Heschel, retoma a ideia que é na tensão entre o pensamento bíblico e grego que o pensador sustentará a sua filosofia da religião e elevará o pensamento bíblico como uma categoria crítica sobre os valores do homem moderno. Esse ponto é importante para compreender que o pensador, os direitos e deveres humanos, não se sustentam apenas como uma ideia ou uma declaração. É necessário que o ser humano faça de si mesmo um parceiro de Deus, parceria esta que se manifestará nas ações. A parceria com Deus é uma tese quase hescheliana, para assinalar um ponto fundamental que a vida é um presente, que temos responsabilidade de sermos dignos, de ser lembrados por Deus. A maior ameaça que estamos sofrendo hoje, segundo ele, é a insensibilidade diante de um sofrimento do outro. Tudo o que nos resta é ficar horrorizados, nas palavras dele, com a perda de nosso senso de horror. A vida é uma parceria entre Deus e o homem na luta pela justiça, pela paz e pela santidade. E é por necessitar do ser humano que Deus fez um pacto com ele para todos os tempos. Um vínculo que une Deus e ser humano
e no qual ambos estão comprometidos. Na realidade, a humanidade é dependente de como cada um de nós trata o outro. Podemos dizer que 3 são os motivos que nos fazem ligar suas confissões religiosas com os movimentos sociais e políticos. A própria perda pessoal que ele teve com o genocídio nazista, a descoberta que a indiferença ao mal é pior que o mal em si mesmo, né? E seu estudo dos profetas. Heschel nos diz que na revisão de sua dissertação sobre os profetas para publicação em inglês, que ele se convenceu que deveria estar envolvido nas questões humanas. Num recém-publicado livrinho, In these Hours, Heschel's Writings in Nazi Germany and London Exile, ele trata, como o próprio nome diz, né, de o tempo, né, a gente tem uma série de textos e seleções e pequenos trechos, né, onde ele trata dos escritos dele durante a Alemanha nazista e durante o seu exílio em Londres. Ali a gente é apresentado ao jovem Heschel, né, e já percebemos o foco na importância de uma educação judaica, né, nesse período que antecede a ascensão de Hitler e mesmo o exílio. Neste mesmo texto, a Susanna Heschel nos lembra, a partir das memórias de seu pai, que ele fez parte de uma geração de pensadores judeus que foram produtos de uma intelectualidade alemã de sua época, mas que também se tornaram severos críticos da mesma maneira alemã de pensar. Heschel apontava a diferença da compreensão do estudo dos textos a partir da filologia, mas que esta não ajudava na percepção do significado essencial dos textos. Na realidade, sua crítica aqui já apontava para a diferença de uma análise de comportamento ou do significado dos textos que ignorava a intensidade da devoção religiosa. Ele escreve em sua biografia, por volta mais ou menos de 1953. Eu vim, suas palavras, com grande fome para a Universidade de Berlim para estudar filosofia. Eu procurei por um sistema de pensamento, pela profundidade do espírito, pelo sentido da existência. Acadêmicos eruditos e profundos davam curso de lógica, epistemologia, estética, ética e metafísica. Eles abriam os portões da história da filosofia. Eu estava exposto à disciplina austera de incessante questionamento e autocrítica. Eu me comunicava com os pensadores do passado que conheciam como encarar a diversidade intelectual com coragem e aprendi a me dedicar no exame das premissas básicas dos riscos de falhas. No entanto, apesar da força e da honestidade intelectual, tive o privilégio de testemunhar. Tornei-me cada vez mais consciente do abismo que separava minhas opiniões dos acadêmicos. Eu carregava um senso de ansiedade. Como encontrar uma maneira onde o sentido último reside? Um modo de viver onde nunca se perderia a referência ao significado supremo. Por que estou aqui e qual é o meu propósito? Eu nem sabia como colocar em frase minha preocupação, mas para os meus professores era uma questão indigna de análise filosófica essas questões. O problema para os meus professores era como ser bom. Em meus ouvidos a questão era como ser santo. Fecho aspas. Heschel foi introduzido em análise crítica dos textos bíblicos utilizando o método de pesquisa histórica para analisar os mesmos como uma produção humana. Como um defensor da revelação, o pensador viu o crescimento de uma tensão dentro do estudo acadêmico, entre uma reforma radical e a ortodoxia. Heschel teve dificuldades em publicada, não só pelo devido momento político e financeiro, mas também em encontrar aceitação de um trabalho multidisciplinar que envolve a linguagem da filosofia e da psicologia. Sua filosofia da religião busca compreender a religião a partir dela própria. Busca o que ela tem a nos ofertar, especialmente em considerar o que Deus quer de nós. Para isso, ele diz que há 2 tipos de pensamento, o conceitual e o situacional. A atitude, nas palavras dele, do pensador conceitual é a da imparcialidade. O sujeito enfrenta um objetivo independente.
A atitude do pensador situacional é a da preocupação. O sujeito, imaginando que está envolvido numa situação, tem necessidade de compreendê-la. Impedido de publicar sua tese de doutoramento, principalmente devido à ascensão do nazismo, como já dissemos, ele também foi impedido de ensinar na universidade. Passou a se dedicar ao ensino da própria comunidade, publicando livros nesse período sobre Maimônides, Abravanel e muitos outros artigos filosóficos sobre os judeus medievais, que acredito que vocês devam até ter visto hoje, né? Então, logo a tese foi publicada na Polônia, obteve sucesso e foi conhecida na Europa, mas ele precisou fugir do Terceiro Reich e tentou ser rabino em Praga, porém não deu certo. E Martin Buber o chamou para dirigir a Judith-Lehrhaus, fundada por ele, Rosenzweig, em Frankfurt, onde ficou até ser deportado para a Polônia, de onde tentou, com muito esforço, aí um visto para os Estados Unidos. Na Casa Livre de Estudos Judaicos, foi fundada em 1920, né? Tinha o foco, foi fundada por Rosenzweig, né? E tinha o foco da educação, né? Do judeu adulto. A meta era colocar o judeu moderno de frente para a tradição textual judaica, em sua linguagem original, e assim dar boa educação e principalmente dar ferramentas para esse judeu retornar à tradição. Rosenzweig, por exemplo, se dedica à tradução e ao estudo do Halevi, mas o seu foco é o uso de tal obra como material de autoeducação, como religioso totalmente engajado na vida judaica. Os mesmos pontos que preocupavam Rosenzweig eram a ênfase na ciência que caracterizou o trabalho dos grandes estudiosos em instituições acadêmicas e a rápida assimilação cultural que era regra entre os judeus alemães. A Lehrhaus foi um importante símbolo de como a tradição pode dialogar com a modernidade e criar uma educação transformadora. A pedagogia de Rosenzweig foi inovadora e com certeza abriu uma nova janela, tanto para Buber como para Heschel, que em caminhos opostos descobriram a riqueza espiritual do Hassidismo. Heschel, junto de Buber, escreve sobre a importância da casa. Nas palavras dos dois, sempre nos lembramos e recontamos para nós e para aqueles que virão. Aprender a ensinar é o que enche nossa consciência com o que está presente e passando por nós, ligando o passado com o futuro. Em nosso aprendizado, o Espírito renova a conexão com todos os tempos. Na Lehrhaus, toda a realidade judaica se estende à geração presente pelas mãos do passado e sustenta nessas mãos o futuro para guiar. Fecho aspas. A Susana Heschel comenta que sempre foi grande o interesse dele na sobrevivência e no espírito da comunidade, mas que ele escrevia não oferecendo conforto, mas mudança. Mesmo na época, em suas palavras de mudança, havia sempre uma esperança na recuperação moral e espiritual diante da catástrofe política. E cita como exemplo uma conversa entre ele e Buber, que Heschel alerta que o ensino do judaísmo deveríamos não ensinar o livro de orações, mas sim o modo de rezar. Portanto, o que podemos observar é o jovem Heschel, por volta de 20 anos, já preocupado com a atenção e o confronto e o conforto aos judeus com insights sobre a situação que estavam envolvidos e que estarão presentes nos escritos do professor que ele se tornou mais tarde nos Estados Unidos. Para ela, a experiência do jovem Heschel aponta sua vitalidade nas discussões que revelam uma nova visão dos judeus alemães nos anos entre a dignidade e o desespero. Heschel reúne um diálogo às antigas fontes onde foi formado o famoso e inacessível Talmud e coloca essas reflexões e questões em seu próprio tempo, mostrando o caráter de urgência que a tradição nos apresenta sobre a questão humana. Em sua rota de fuga, Heschel foi reforçando os laços com seu judaísmo. A influência racídica lhe garantia ênfase na experiência de ser judeu. De fato, o jovem Heschel era um crítico das limitações do academicismo, do mundo germânico, mas seria seu percurso natural se tornar um acadêmico se não fosse a insanidade daqueles tempos. In the earth is the Lord's, nesta hora nós os vivos somos povos de Israel, diz Heschel.
As tarefas iniciadas pelos patriarcas e profetas e continuadas em seus descendentes, agora nos são confiadas. Nós somos os últimos judeus ou aqueles que entregarão todo o passado às próximas gerações. Nos perderemos ou enriqueceremos o legado das gerações. Aqui, Heschel desenvolverá o que ele chamou de um sonho, mas um sonho divino onde os profetas e rabinos cuidam para preencher as nossas preces de verdadeira piedade. Um sonho de um mundo onde o mal é combatido pela graça do Senhor, tanto quanto pelos esforços do homem. E é em sua dedicação que está a tarefa de estabelecer o reino de Deus no mundo. Deveríamos, segundo Heschel, estar cheio de horror, reprovação e vergonha por termos profanado a palavra de Deus. Fracassamos em lutar, diz ele, pelo direito, pela justiça, pelo bem. Como resultado, devemos lutar contra o erro, contra a injustiça, contra o mal. Falhamos em oferecer sacrifícios no altar da paz. Agora devemos oferecer sacrifícios no altar da guerra. Para Heschel, a pessoa não pode ser religiosa e indiferente aos outros seres humanos em sua dificuldade e sofrimento. Em suas palavras, a tragédia do homem é que muito de nossa história é uma história de indiferença. Fecho aspas. As verdades científicas não apenas pelo desejo de busca de conhecimento, mas em detrimento de milhares de vidas humanas, pois não são atendidas por essa busca. Ela é guiada pelo poder, pela exploração política e militar validada pelo Estado. O conflito que enfrentamos hoje, segundo o autor, é entre o poder e as necessidades humanas. A ciência está sobre os afetos humanos. Por isso ele volta a citar os profetas para ensinar que diante das grandes dificuldades morais enfrentamos, as nossas escolhas. Poucos são culpados, diz ele, mas muitos são responsáveis. É importante distinguir, diferenciarmos ambos conceitos. Culpa indica conexão com o crime, uma falha, um pecado, algo que implique em uma violação da lei e envolve penalidade. A responsabilidade, segundo Heschel, é a capacidade de sermos chamados a responder, sem ter envolvimento com o ato criminoso. A questão que deveríamos ponderar aqui é moral, não legal. Responsabilidade melhor que culpa, prevenção melhor que punição. Apesar de parecer uma introdução longa, e ela é de fato, é só uma apresentação de como eu enxergo o autor e de alguns sonhos que o movimentavam e o estimulavam durante todo este tempo de trabalho bastante intenso e que contam hoje sobre a construção da sua própria filosofia. Este sonhador também vai encontrar um outro sonhador, Martin Luther King, em 1963, em uma conferência nacional de cristãos e judeus, que marca o início de uma amizade da participação ativa de Heschel na questão dos direitos civis nos Estados Unidos. Já em 65, ele marcha pelos direitos civis dos negros ao lado de Martin Luther King, que se torna um grande amigo, e que pode ser visto em fotos da época onde Heschel está à frente, é uma foto muito famosa, e que não há como negar a presença dele, ele está de fato bem à frente dessa marcha, e não há como esquecer esse momento. Ele está com demais líderes nessa manifestação. E aí que a Susana nos conta, a Susana Heschel, que nessa parte, antes de começar a marcha, ele não só faz junto o serviço na capela, recitando o Salmo 27, o Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação, a quem então temerei, mas é também da onde sairá a famosa frase que ele diz que quando marchou com Martin Luther King em Selma, Alabama, senti que minhas pernas rezavam. Essa frase ilustra o que ele entendia, um ato com a consciência do sagrado, de sua responsabilidade individual pelo coletivo, que sempre para ele foi aprendida pelos profetas.
É essa ligação nesse período que se torna importante, é ela que vai levar também a uma outra ligação importante no Concílio do Vaticano II, com o Cardeal Bea, e também um encontro muito importante com Thomas Merton, que ainda acho que tem muito aí para trabalhar esse encontro, né? Porque toda essa apresentação que eu fiz de Heschel, quando a gente começa a entender o ativismo do Merton, né, e a participação dele nesse processo de luta pelos direitos civis, de levar toda a questão de conversar com Heschel sobre como interferir, né, na Nostra Aetate, né, que é aquela declaração sobre as relações da igreja, né, das relações com os não cristãos, que vai entrar o budismo, o hinduísmo, o próprio judaísmo, e que entra o judaísmo num primeiro momento com uma ideia de possível conversão, e então, né, esperamos que um dia se desperte os judeus e possam se converter. É nesse momento que apoiado inclusive nesses diálogos com Thomas Merton, que há um ativismo dos dois em transformar esse diálogo num diálogo sustentado nas próprias ideias que os dois promoviam a partir das suas tradições religiosas. Então Merton fala muito sobre esse encontro, o que vai fazer o cardeal também dizer que ele aprendeu muito sobre o cristianismo a partir, né, dos próprios livros de Heschel. Né? Em entrevista a Carl Stan, ele disse, e essa frase eu acho bastante importante, e isso Merton também se refere nos textos dele, citando o que o Heschel falava, confirmando essa entrevista que a gente tem hoje. Né? Que um dos maiores escândalos da história da igreja foi tentar converter os judeus em cristão. O cristianismo é uma religião pela qual tenho um grande respeito. Mas também devo lembrar que ser judeu para mim é tão sagrado que estou disposto a morrer por isso. E quando o Conselho Ecumênico publicou uma declaração expressando a esperança de que os judeus se unissem eventualmente à igreja, publiquei uma réplica muito forte. Eu disse, prefiro Auschwitz do que abandonar minha religião. Merton confirma isso. Diz que ele preferia estar, né, nos campos do que, e ele entendia, né? Ele entendia porque, pela sua crença, né, de algum modo você não tem como viver sem ela. Isso é muito socrático também, né? Não há como viver sem seu daimon também. De algum modo, essa presença está nesses autores, e ele vai concluir que a igreja sábia e antiga, como percebeu que a existência dos judeus é preciosa para os cristãos. A Rosenzweig também tem uma citação muito importante sobre essa relação, de como é importante. Ele coloca a estrela do judaísmo e a estrela como aquela que no fogo central a gente tem a tradição judaica e nos seus raios a tradição cristã, num diálogo, né, constante. Essa influência ela é percebida como vai trazer a frase que vai ficar como judaísmo e cristianismo tem um diálogo necessário por ter um patrimônio comum, é assim que a declaração vai trazer, né, e tira totalmente a ideia de conversão. O Merton, em 1964, através de cartas, mas por um encontro que teve, que Heschel foi até a abadia trapista, né, e lá conversando com ele, iniciou-se uma amizade profunda entre os dois, um material que eu ainda não tive todo acesso, mas que tem várias obras que tem pedaços dele, né? Tem alguns livros escritos, mas principalmente a partir do Merton. Era essencial para Heschel esse diálogo interreligioso, como era para o Merton, apesar de ser também combatido da forma como ele estava tentando ser imposto, né? Então ele via que é na teologia profunda que tinha algo em comum para esse diálogo, né? O que deu provavelmente o resultado do patrimônio comum e por aí vai. Mas o Heschel diz que é vontade de Deus que haja um pluralismo religioso, e por isso ele
era ativo nisso. O Stern pergunta, o mundo seria melhor se houvesse somente uma religião? Ele diz não. Aí ele pergunta, haveria menos conflito? Ele diz não. Pelo que posso julgar, trato de julgar, fala Heschel, qual é a vontade de Deus por meio da história? Parece ser a vontade de Deus que haja mais de uma religião. Penso que maravilhoso perceber isso. O que aconteceria, por exemplo, se o Metropolitan Museum of Art de Nova York tentasse introduzir a ideia de que todos os quadros fossem parecidos? Ou se sugerisse que todos os rostos humanos fossem parecidos? Como você responderia à minha proposta? Stern fala, eu seria contra. E o Heschel responde, eu fico contente, nós concordamos, ponto. Né? Então, Heschel reúne esse confronto com essas manifestações, questões políticas, sociais, fundamentos éticos religiosos e uma postura crítica ao proselitismo. Ele entendia que a posição do religioso na sociedade moderna era de denunciar, criticar e se posicionar contra a injustiça em nome da referência de Deus e de sua imagem no mundo, o ser humano. Para ele, não podemos nos manter alheio das atrocidades cometidas contra o próximo, pois quando desumanizo o outro, desumanizo a mim mesmo, que leva ele a dizer que nossa maior ameaça hoje é a insensibilidade diante do sofrimento humano. No interessante ensaio Nenhuma Religião é uma Ilha, que foi originalmente elaborado como um discurso inaugural no Union Ontological Seminary, que Heschel desenvolve a ideia de que a interação entre judeus e cristãos é urgente e necessária para desenvolver uma espiritualidade capaz de remover traços que idolatram e idealizam conceitos que resultam em regimes déspóticos, como o nazismo. Para ele, nenhuma religião é uma ilha, pois estamos todos comprometidos um com o outro. A traição espiritual de um afeta a fé de todos. Enquanto resistirmos como representantes de fé, diz ele, ao movimento ecumênico, outro movimento cresce em extensão, influência e atinge o mundo todo, o niilismo. Para ele, o objetivo principal de suas reflexões é encontrar uma base religiosa capaz de facilitar a comunicação e a cooperação com temas importantes da modernidade, com as inquietações morais e espirituais, com a paz e com manter viva a presença de Deus. Apesar das profundas diferenças entre as religiões, da necessidade que cada uma delas mantenha a sua própria identidade, o autor compreendia que, como humanos, temos uma base comum, a consciência que Deus é o mesmo para todos, acima das particularidades das diferentes tradições. A humanidade para ele não é uma abstração, ele usa a Bíblia como crítica a essa insensibilidade. A responsabilidade pelo outro é aprendida na narrativa religiosa com os profetas. Os profetas nos lembram do interesse de Deus pela situação dos humanos. Portanto, uma ideia de uma educação judaica entra aqui para pensar como algo que forma uma pessoa. Não é igual à aquisição de conhecimento, é um processo e acontece para uma pessoa. Ensinar é um serviço, diz ele. Nesse sentido, ele defendia que o conhecimento precisa ser amor, isto é, amor não é uma ilusão ridícula, mas sim um caminho de valores, de paz e integridade, que através da indignação de cada um de nós, mas principalmente através do retorno, em seu caso, ao espírito do judaísmo, mostra essa religião como uma resposta principal para as questões humanas. A tarefa de uma filosofia da religião nesse sentido, então, seria redescobrir as questões para as quais a religião poderia ser uma resposta, aprofundar a investigação em relação à consciência humana, aos ensinamentos, à deliberação das tradições religiosas e contribuir para uma metaética, uma profunda reflexão sobre os nossos feitos. Para eles, apenas uma vontade, com a vontade, o ser humano pode se tornar o mais destrutivo dos seres. Em suas palavras, o nascimento de uma criança é um mistério. Matar milhões de pessoas é apenas uma questão de perícia.
agradeço a atenção até aqui e eu acho que se a gente conseguir promover esse diálogo, talvez, né, a gente possa chegar ao que realmente importa, certo? Obrigada. Agora vamos ter acesso a alguns poemas do Heschel em língua original, escritos em Yiddish. Gostaria que o nosso segundo convidado se apresentasse. Boa tarde. Graças, obrigado pelo convite. Eu sou Isidoro Abramovich, Hazan, cantor em Berlim, y soy el director de la carrera de Hazanim en Potsdam. Estudié música, piano, canto y después un máster en Jewish Studies, y hace 3 años estoy trabajando en Berlín y en Potsdam paralelamente. En Berlín, en la sinagoga liberal de la Pestalozzi-Straße, la única sinagoga que mantiene la liturgia y la música de Louis Lewandowski en Alemania en su totalidad, con órgano y coro. Voy a leer 4 poemas de Abraham Yoshua Heschel y mi colega Alexandre va a leer en portugués la Pode traducción. você ler um Yiddish, eu leio em português. Perfecto. ¿Alguna preferencia de orden? Posso fazer na ordem que está aqui, mais fácil. Lá direitinho. Eu e tu? Sí. Ich und du. Transmissies gehen von dein Herz zu meinem. Vertäuschen, vermischen mein Leiden mit deinem. Bin ich nicht du? Bist du nicht ich? Es sehnen meine Nerven zu neu geknäult mit deine. Es haben deine Träumen getroffen sich mit meine. Sie sehen mir nicht einer in Leiber Millionen. Oft seh ich mich allein in Allemens Gestalten. Der Herr in Menschenwein reiht meins a weite, stille Stimmen. Gleich unter Maskes Millionen, s wollt mein Ponym sein behalten. Ich leb in mir und in dir. Durch deine Lippen geht ein Wort von mir zu mir. Von deinen Augen trifft der Träer, was quält in mir. Wenn neu dich quält, alarmier. Wenn ein Mensch dir fällt, reiß auf mein Tier. Du lebst in dir, du lebst in mir. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sempre quis escutar como é que era isso em Yiddish, né? E aqui vai a tradução do poema. Ich und du, eu e tu. Transmissões vão do teu coração ao meu. Meu sofrimento está ligado, perpassado pelo teu. Não sou eu mesmo tu? Não és tu mesmo eu? Meus nervos estão entrelaçados aos teus. Seus anseios encontram-se com os meus. Não somos um em milhões de corpos?
Às vezes me vejo em todas as faces, escutando no choro das pessoas minha voz como um sussurro. Por trás de milhões de máscaras, minha face se esconde. Eu vivo em mim e em ti. Através dos meus lábios flui uma palavra de mim para mim mesmo. Dos teus olhos goteja uma lágrima, cuja fonte está em mim. Quando uma necessidade brota em ti, já está em mim. Quando falta uma pessoa para ti, chora diante da minha porta. Tu vives em ti, tu vives em mim. E é um diálogo entre a pessoa e Deus, né? Próximo. Deus e humano? God and Sim. Nicht für sich willst du Korbanot, no verenttäuschte in dein Liebe. Hob nicht auf Kavod dein Rachmanot, no auf verlosene Funale. Es verschämt dich, Schändung nicht so, wie Menschen drehen, Weihgeschrei. Es tut nicht Lästerung so dir weh, wie eine menschliche Verzweiflung. Wer es lästert Menschen, Welt, ist dich allmächtiger Mevose. Wer in Menschen sich verliebt, ist dich heiliger Mehone. Deus e humano. Não é para ti mesmo que queres a oferenda, os korbanot, mas para aqueles decepcionados pelo teu amor. Ó Eterno, tem piedade, não por tua própria glória, mas em nome daqueles que foram esquecidos por todos. A profanação não te ofende mais do que o lamento de dor das lágrimas humanas. Nem a blasfêmia é mais obscena do que atos que causam desespero às pessoas. Aquele que mancha o humano, o mundo, é a tu, Altíssimo, que ele envergonha. Quem se apaixona pelas pessoas é a ti, Santíssimo, ele apraz. Só que Yiddish fica muito mais interessante. No. Agora é uma delícia escutar o hebraico, né? Corbainas. Corbanas. Onim. Mas eu posso. Mas algumas palavras em Yiddish eu pego, quando ele fala mundo, Welt, eu vou pegando, olha que coisa. Heilig. Heilig. Os dois que você tem agora são From Heart to Heart. Deus me persegue em toda parte. Sim. Essa devia estar no Sidur. Gott geht mir noch um. Gott geht mir noch um. Spinnt ein Netz von Blicken mir herum. Blendet mein blinden Rücken wie er Summ. Gott geht mir noch wie ein Wald um. Und ständig steunen meine Lippen harzig stumm. Wie ein Kind, was plunget in einen alten Heiligtum. Gott geht in mir noch wie ein Schwiederum. Es glust sich mir Ruh, es mahnt in mir Gumm. É necessário desativar o modo avião. Desativa o modo avião. Guck, wie Sungen walgern auf Gassen sich herum. Ich geh in Rayonot meine wie er in einen langen Korridor durch die Welt.
Und der Seamol hoi chiber mir das Ponim Mose, Ponim von Gott. Gott geht mir noch in Tranvien, in Cafén. Es ist nur mit Rückens von Alpen zu sehen, wie so dort anstehen, wie es jetzt geschehen. É interessante como em Yiddish você percebe as rimas que aqui não aparecem, né? Quer dizer, Deus me persegue em toda parte. Deus me persegue em toda parte, tecendo sua teia em torno de mim, brilhando sobre as minhas costas cegas como o sol. Deus me persegue como uma densa floresta, e eu, totalmente maravilhado, sinto meus lábios emudecerem, como uma criança vagando por um antigo santuário. Deus me persegue em toda parte, como um tremor. O desejo em mim é por descanso. Ele, me convocando, diz: vem. Percebo visões vagando como mendigos pelas ruas. Eu vou com meus devaneios como num corredor através do mundo. Às vezes, suspensa sobre mim, às vezes, vejo suspensa sobre mim a face sem face de Deus. Deus me persegue nos bondes e nos cafés. Oi, é somente com a parte de trás dos olhos que posso enxergar como os mistérios nascem, como as visões aparecem. Como é que ele fala a face sem face de Deus? Punim los punim. Ponim lose Ponim. Coisa fantástica. Und der Seamol hoi chiber mir das Ponim lose Ponim von Gott. Porque eu acho essa coisa de face sem face, eu acho fantástico, né? Ponim lose Ponim. Punem losem punem. Punem, como o hebraico. Punim los. Não é nada alemão. Agora o próximo, como que chama? Von Herz zu Herz. De coração a coração. Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que aqui eu não tenho esse. Podia ser tradução simultânea. Então faz a tradução simultânea. Não. Eu? Mas o Yiddish, eu não sei o Yiddish. Ué, lo podemos ler em inglês. Eu li em inglês depois. Von Herz zu Herz. Von Herz zu Herz, als ein kurzer Merchak. Ob sich in viel und verlang meine, verwuss nicht euch, dich und deine. Millionen Augen suchen und konn nicht gefinden. Es weicht Mensch von Mensch wie hungrige Spinnen. Wer tragt denn nicht in Busen Liebschaft, Dankbarkeit zum Menschen? Lass mich offen Mode sein, in Bankschaft nach dir. Und wir Brick durch 1000 Länder, was scheiden dich von mir? Lass mich legen sich allein und zu dir erlangen. From heart to heart, so short a distance from heart to heart. If I experience myself, my desires, why not also you and yours? Agora que eu vi. Quão pequena é a distância do meu coração para o teu. Meus próprios anseios e desejos eu conheço tão bem. Como posso continuar cego para os teus? 1 milhão de olhos buscam nada mais do que um contato. Como aranhas famintas, cada um despreza o outro. Cego para o amor, despido de confiança. Deixe-me confessar-te a nostalgia do meu coração. E cruzando as incontáveis terras que nos separam, tornando-me, ao final, o
caminho para alcançar-te. Esse é um Precioso. esse aqui poderia ser escrito como poema de amor até. Sí. Eu tenho uma ideia de que alguns desses poemas, em Yiddish mesmo, as pessoas, a gente não fala zuvemen, né? A gente poderia colocar esses poemas em Yiddish e serem recitados em algum momento durante o serviço. Né? Não tem sessão de piute contemporâneo? Não, sim, é um piúto contemporâneo que poderia estar, né? Se eu entendi bem ontem a fala da Suzana, ela disse que o pai dela teria vergonha hoje dos poemas. E eu agora queria entender por quê, que é de uma beleza, de um amor tão forte. Alguém que vocês que são estudiosos de Heschel saberiam explicar por que ela disse isso, por que ele teria vergonha? Eu imagino duas coisas. Um, porque ele podia imaginar que os poemas não fossem tão bons. Eu já não sei dizer, lendo em Yiddish, os poemas têm uma Qualidade poética? qualidade poética tão boa assim, mas me parecem Sim. sonoros, não sei dizer. E as figuras, né, que ele apresenta são maravilhosas, né? A segunda coisa é porque durante a vida, especialmente anos 50, 60, Heschel no JTS era muito visto como um cara legal, mas não é assim um grande estudioso, não é um poeta. Ou seja, o mundo acadêmico exigiu dele uma racionalidade que o poeta não podia oferecer. É que ele não poderia mostrar, Mostrar, acho que é Tá. isso. né, mostrar os poemas, esse tom místico que os poemas têm. No JTS, falar poeta e falar místico era, Entendo. tá entendendo? Era uma academia alemã. Eram alemães que vieram para os Estados Unidos. Então, provavelmente, eles viam isso de uma maneira negativa. E Heschel se retrai. Né? Mas agora, É fácil. a gente não tem Agora porquê. ilustra, né? Sim. Hoje em dia, eu vejo o pensamento de Heschel já aqui, né? Nos poemas. Já nos exato. poemas. Exato. Mas o que acontece? Tem que, como se diz em português, juntar a fome com a vontade de comer. Né? Se não tivesse o Isidoro vindo, sabendo o Yiddish e podendo não apenas ler o Yiddish, mas recitá-los, a gente não teria esse momento que eu diria assim, pelo que eu sei, único, Sublime. sublime, único, porque antes ninguém tinha recitado os poemas em Yiddish no Brasil. Você fez a sua casa e ninguém viu. Né? Mas como o livro não é de grande circulação, a gente teve aqui com o Isidoro uma possibilidade única de escutar Heschel, né? O som que faz. Né? E eu percebi as rimas, né? Que antes você não percebe, né? Sabe, não percebe. Punim é uma coisa muito bonita. Punim. Punim, losset punim. É muito bonito. Punim, losset punim. Ele pega uma palavra do hebraico e ele... Não, mas não é do hebraico, é do Yiddish. Panim. Panim. Sim, mas é Yiddish. É claro, mas é que é engraçado que ele coloca um sufixo do alemão no radical hebraico. Punim losset. É sem face. Sim, mas o que acontece é que ele não está pegando do alemão. O Yiddish já tinha incorporado essa palavra. Como seria face sem face em alemão? Gesichtslos. Punim ist Gesicht, Gesicht. los ist Sim. Sen. Gesicht, Loch, Gesicht. Gesichtslose Gesicht. Punimlose Punim. Isso seria o... Mas Punim, Punim soa mais, né... Tem mais Yiddishkeit. Sí, pero en Yiddish es Punim. Punim, Yiddish é Punim. Sí, sí. Não é que ele está colocando hebraico, ele está simplesmente sendo Yiddish. É muito bonito. Eu tenho esse plano, a gente... Como um Hazan conversa com uma Hazanita, de repente... Sí, es interesante que utiliza palabras del Ibrit, sobre todo por la rima. Sí. Por ejemplo, en Gott und Mensch usa korbanot, Sim.
Y para hacer la rima usa Rahmanot, Rachmanot. que es Rahmones. Rahmones. Pero en lugar de decir Rahmones en Yiddish, escribe Rahmanot, así rima con Korbanot. Sim. Mas seria interessante também saber se houve alguma crítica a esses poemas, crítica literária mesmo, né, crítica de poesia, para ver como eles são considerados de qualquer maneira. Né? Porque, por exemplo, para a gente, especialmente depois de todo o simpósio, o aspecto religioso, os aspectos que a professora até trouxe, da preocupação com o humano, todas essas coisas que foram levantadas aqui no seminário, justamente aparecem nessa seleção de poemas, né? E a espiritualidade em si, né? O anseio por Deus, isso tudo que a gente tratou aqui aparece, mas de fato seria interessante pensar do ponto de vista da crítica literária como é que esses poemas foram vistos, ou como seriam vistos hoje, se não na época. Ninguém tem esse conhecimento? Não, é você pensar que o Yiddish ele teve uma preponderância, né? A literatura Yiddish teve um desenvolvimento forte. Tudo bem, principalmente antes da guerra, mas que houve sim uma literatura, eu não sei poesia, mas eu acho que deve ter tido também muito rica, né? Oi? Não, que era rica com certeza, né? Mas eu queria ter essa ideia. Qual foi a crítica que as pessoas tiveram? O Singer falou o quê, né? Eu queria ver isso, né? Eu tive, como é que eu vou dizer, mais interesse pelos poemas do ponto de vista do pensamento do Heschel através dos poemas, não literário, né? Mas é uma perspectiva também. Mas é uma perspectiva. Não, mas o que o interesse é porque a Suzana trouxe esse dado de que ele hoje teria vergonha. Que ele aliás, nas listas dos livros, antigamente, não aparecia Herschel Mamefredas. Então. Ele tinha meio que tirado de fora, assim. O Museu do Filme tinha uma publicação, né? A gente pode ver se tem algum, na época da publicação, se alguém escreveu alguma crítica. Pode ser. Luca, por favor. Eu acho que Tem que ser o Gustavo. eu acho que ele era o maior crítico de si mesmo. Tá bom? Eu também acho. Ernesto, então. Eu acho que o acadêmico devia ter vergonha das Eu acho que o acadêmico tirou né? esse perfil que o Alexandre coloca, você coloca acho que inclusive no seu livro, né? Essa questão do Heschel precisar se colocar mais academicamente, ou se impor mais academicamente. Esse poeta, ele precisava ficar à parte, ele já falava de uma devoção, né? Ele já trazia esse pensar religioso como algo que precisava entrar no debate. Você imagina se viesse o poeta junto. Imagina no JTS. Que você conhece melhor e sabe. Quando eu fiz JTS, o pessoal adorava. Eu estava falando aqui com o Ernesto, que também estudou lá. Na minha época, o que eles adoravam falar em todas as aulas era: nisso Heschel estava errado. Nisso Heschel estava errado. Tinha, como se diz em castelhano? En esto Heschel havia errado. Havia errado, sim. Ou seja, a escola sempre foi um pouco assim, tipo... Heschel, ele era professor, tem uma carreira, né? Ele nunca passou no JTS de professor assistente. Quantos anos ele trabalhou lá? De 44 a 72, ele nunca subiu na 30 carreira. anos, 28 anos. Então, eles, como é que eu vou dizer, o tinham como professor, mas, como é que eu vou dizer, com uma certa vergonha, com uma certa, tipo, o nariz assim torcendo, né, pra ele. Ativista, né, enfim. Ele tinha eu acho que tem uma... Eu acho que o poeta ativista, ele tinha, o acadêmico tem toda uma coisa de arrogância, de distância, né, de distanciamento com o povo, sei lá, por mais que né, ele falava para fora, talvez tivesse um elitismo ali, que ele tinha uma simplicidade, uma verdade, buscava uma coisa autêntica, que talvez não... Mas esse nariz tão assim torcido para ele explica um pouco quer dizer, situa melhor, dá melhor um background da pergunta que eu tinha feito. Como que se você tem um pensador contemporâneo com esse apelo para a religiosidade, para a espiritualidade mais profunda, como que isso não deixa uma marca nas academias de formação rabínica? Eu acho que isso aí Mas explica ele não é muito reconhecido nem melhor. em Israel, né? Você não tem o reconhecimento dele. O reconhecimento maior dele, e desse jeito, é dos Estados Unidos.
Aí quando as pessoas escutam sobre, pelo que você fala, outros rabinos falam, quando começam a escutar algumas dos seus escritos mais profundos, mais teológicos, mais ortodoxos, elas falam, onde está esse conhecimento? Eu acho que o Heschel faz parte daqueles pensadores que está sendo redescoberto. É isso que eu ia dizer, não foi descoberto ainda, então. Ele ainda tem muito Ainda tá a dizer, porque na as pessoas descoberta. precisam ler Heschel. Eu acho que a América Latina lê um pouco mais, os Estados Unidos lê um pouco mais, quer dizer, eu não sei, você deve falar mais. Você já está me trazendo uma ideia do acadêmico lá já com um certo resistência. Mas você tem alguns rabinos que falam, Heschel, quem é Heschel? Eu vi na internet. Nessa versão atualizada, lançada pela Shalom, tem um capítulo de... Esqueci o nome do autor que fala exatamente isso, que a descoberta de Heschel em Israel é muito recente, é desse século XXI. É desse século XXI. Ele é muito respeitado, mas é pouco lido, né? Exato. E principalmente quando escutam, né, o trabalho dele. Eu tenho a impressão de que ele não citar as pessoas com quem... Eu tenho essa impressão de que ele não citar as pessoas com quem ele discutia, deixar isso subentendido, o mundo acadêmico reconhece menos a qualidade do debate que está sendo instaurado. Como ele não fala, Heidegger acha isso e eu contraponho a Heidegger uma visão, uma redução assim. Isso. Ele vai citar o Salmo. Eu tenho uma impressão que é o seguinte, que o Heschel não cabe numa caixa. Perfeito. E como não cabe numa caixa, não é só caixa, você é poeta, é teólogo, é um acadêmico, é um filósofo, o que ele é? Né? A gente está acostumado a ter caixas. E ele não cabe. E uma caixa que eu acho que o Heschel não cabe é dizer o seguinte, ele é ortodoxo, ele é liberal, ele é massorti. Eu acho que a proposta de Heschel não é para o movimento, a proposta de Heschel é para o judaísmo contemporâneo. Você poderia ter uma leitura ortodoxa de Heschel, você poderia ter uma leitura liberal de Heschel. O cristianismo, o preço que ele tem para o cristianismo, é outra coisa. Eu acho que é isso que dificulta também. Não, acho que aí ele não cabe mesmo. Não tem como colocá-lo como ortodoxo, você pode colocar no máximo como tradicional, mesmo assim você tem que fazer toda uma leitura anterior para falar isso. Então, mas vou te contar, alaricamente falando, o Heschel é um ortodoxo, não tem diferença. Eu sei disso, eu sei, mas acho que não cabe mesmo, eu estou concordando, acho que não tem... Mas isso talvez tenha a ver com aquilo que você colocou de manhã, a questão, digamos, da dialética, da abordagem dialética e eventualmente que no iluminismo racional você não consegue categorizar ele ou esse pensamento dialético. Então alguém que vem com essa abordagem elíptica ou com uma abordagem distinta não consegue ser encaixado e aí gera reação na academia. Quer dizer, isso vale para ele como valeria, não sei, eu sou engenheiro de formação, mas entre militância política e militância ambiental. E tive muita dificuldade de fazer mestrado e doutorado nessa universidade porque eu vinha do ativismo, não tinha formação. Tentei fazer aqui nessa faculdade, na faculdade de Direito, como eu não tinha a formação bacharelado nessa área, eu acabei fazendo mestrado e doutorado nessa universidade, mas numa unidade que me permitia trazer o ativismo como parte do conhecimento acadêmico. Né? Então tem esse estigma, acho que do mundo racional em relação a quem pratica o conhecimento de outra forma. Eu diria do nosso tipo de racionalidade. Isso, né? Exato. Para ser uma experiência concreta. Eu acho que essa ideia é o que me atrai ao resto, todo mundo vai perguntar, mas o que uma psicóloga faz nessa filosofia, né? Essa ideia de trazer esse homem que sofre, né, que tem o pensamento situacional dele, que eu acho que é difícil ainda. Desde a filosofia existencial é muito difícil a gente trazer esse pensamento para dentro da academia. Há sempre um escape, você foge, se você não determinar fontes, se você não enquadrar, e a irracionalidade da subjetividade e o pensamento religioso, ou o religioso que ele era interessado, né, ou a experiência de trazer Techuvá, o retorno, essa prática dele, que precisamos saber o que realmente importa, né? Eu acho que isso a gente peca um pouco. Na condição humana isso se peca demais. Né? Um dos textos dele sobre a oração, que ele fala que a oração tem que ser, não sei se com essas palavras, tem que ser subversiva, né? Não sei, em algum momento, exato. Ela, inclusive, falou disso ontem. Exato, ele fala mesmo. Eu acho que se você é recheliano, você não... Se você é um judeu e é recheliano,
você abandona qualquer expectativa de estar dentro de algum movimento especificamente. Você pode até estar formalmente, Perfeito. mas você vai ter uma visão, Acho que sim. como é que eu vou dizer, transcender isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Isidoro. Você que fala alemão, vos que hablas alemão, que puedes sentir o poema. Seriam poemas musicables? Seria possível sim, não cantarlos, pero hacer una cadência como David. Sí, sí. ¿Achas posible? Sí. Sí, tal vez no en todo el poema, pero, Sí, pero hay partes que sí, que se prestan a ponerles kavaná. Sí, por ejemplo, en Dios me busca, Exactamente. ¿cómo podría ser? Essa é uma pergunta do Alexandre, típica. Bonita. Faz aí. Faz aí. Baixa a criatividade agora. Vai, faz aí, Isidoro. Te puso no el fuego. Como se fuera un Daven. This is stamp the Hazen instead of stamp the rabbi. Porque ele tem essa capacidade, né? Por isso que eu tô falando. Sim, claro. Não, e depois é isso mesmo. Tem que pôr no fogo mesmo. Voy a tratar. Sim, sim. Pode gravar? Gott geht mir noch spielend am Netz und blicken mir herum, blend mein blinden Rücken wie so. Gott geht mir noch wie Wald und ständig steunen meine Lieben herzig stumm, wie ein Kind, wo's blondet in einem alten Heiligtum. Gott geht in mir noch wie ein Schwider es gloß sich mir es mont in mir hoch wie sungene Walken auf Gassen sich herum. Ich geh in der Reihe noch meine wie Sod, in einer langen Korridor durch die Welt, und sehr moll euch über mir, das ponimlose Ponym von Gott. Isidoro, vos sos maravilhoso. Increíble. Obrigado. Escolha. Olha, coloca o outro. Yo creo que sí se puede. Nós também. Nós também. No, lo que quiero decir es que el texto se presta a improvisar Sí. y la Yiddishkeit del texto está ahí, entonces es muy, se presta a que uno pueda improvisar. Lindo. Então quer dizer que Sabato e Pestalozzi. Não, agora tem que guardar e mandar para Suzana. Sí, para que ella vea, ¿no? Para la hija, para que vea que estaba linda, sí. Esto es una revelación. Sí, ¿viste? Lo que no debe haber Colgador ocurrido, Velo Asaf. nunca se debe haber escuchado y descubierto la esencia de lo que es el poema hasta este momento. Sí, justamente. Coloca a outra. Esto no hay que saber Yiddish para entenderlo. Mas eu acho que chega pela Neshum, né? Claro. De algum modo. Una cosa. Temos mais perguntas? Olha, pergunta aqui para... Eu estou fazendo pergunta que você... Pode fazer. Estou.
dizer, usufruindo, né? Você falou do Thomas Merton e do Heschel. O Saul Magui, né? Ele tem uma expressão que ele usa tanto para falar do Heschel como do Thomas Merton. Ele chama os dois de heréticos da modernidade. Exato. E por herético da modernidade, ele entende o seguinte, que eles criticam a modernidade a partir do ponto de vista da tradição. Em geral foi o contrário, a modernidade critica a tradição. E aí vem dois tradicionalistas que criticam a modernidade dizendo assim, você prometeu um homem novo, um ser humano novo e não entregou. O que você pensa disso? Posso falar? E não é reação, porque o reacionário é isso, pega a tradição e critica a modernidade de uma forma reacionária. Eles fazem isso de uma forma libertária. Sim, mais moderna do que a modernidade. Ela acabou de responder. Não, não, é que eu concordo plenamente. Eu acho que não é uma forma reacionária. Não, mas ele não falou. Eu sei que... Não é no sentido de destruir, é exatamente de iluminar o que falta. Eu acho que nesse sentido libertar você dessas caixinhas, como você estava falando. Quando ele traz, eu acho que nós não podemos fechar o ser humano nem o mundo, usando o Rosenzweig de novo, né? Nem o mundo nem Deus, dentro desta configuração, dessas categorias racionais de tempo e espaço, de um modo, e também não é algo que que funciona para você dizer isso não é bom, o bom era o passado. É uma ideia de recuperar o passado. Esse é o foco da educação judaica dele, né? Recuperar o passado para que o presente sustente o futuro. Eu acho essa fala dele muito boa. Eu até vou dizer uma coisa, não sei se vocês vão concordar. A modernidade critica a tradição do ponto de vista que nós vamos entregar o humano. Pois vem Thomas Merton e Heschel e são mais humanistas. Mais humanistas. Ou seja, eles falam assim, nós é que vamos entregar o humano. Inclusive isso que você está falando, você pensar o humanismo a partir das categorias da humanidade, da modernidade, você não entende o humanismo do Heschel, né? Você não consegue, você olha e fala, esse cara é humanista? Não é possível. Né? Não tem, é uma redução a um homem que está muito preso a valores totalmente enquadrados no poder, no possuir, no ter, o espaço carrega isso, o tempo parece que está sobre a posse dele, né? O lugar, está tudo virado para este homem. Eu acho que o que eles tiram é trazer a condição deste homem, a condição humana para o foco. Os dois fazem isso, né? A partir da humanidade que eles reconhecem diante da espiritualidade, que cada um vive. Por isso que eu chamei de espiritualidade. E o Merton faz isso com beleza. E o movimento é o mesmo, ele também vai se tornar um ativista, né? Ele também vai se tornar um ativista. E também morre estranhamente. Né? E também morre estranhamente. Embora o Heschel não morreu tão estranhamente. Eu acho que foi isso, né? Que o Martin Luther King morreu estranhamente. Morreu. E dos três, se a gente pensar, os dois morreram. O Merton morreu estranho. Né? O que aconteceu? Teoricamente, o ventilador de teto caiu em cima dele enquanto ele estava dormindo. Você viu? Que desculpa esfarrapada. Esquisito, né? Isso tem cara de CIA. Coisa estranha. Que é teoricamente um acidente, né? Tá solto e tal, mas é duvidoso. Todo mundo que fala do Merton é duvidoso. Eu não conheço profundamente o Merton, conheço mais pelo lado beneditino da contemplação e acabei descobrindo, de repente, na mística, trazendo o Heschel para a mística, e eu acabei descobrindo que essa conversa de 1963 rendeu, inclusive, a mudança da declaração aos não cristãos. Né? Eu falei, tem coisa aí. E tem mesmo, eles têm muita troca, e é uma troca que precisa conhecer, são dois grandes pensadores, e dois grandes pensadores da sua própria tradição,
recuperando nela a força noética de cada um. De uma forma universal, né? De uma forma universal. Por isso o diálogo interreligioso, né? O ativismo, eu acho que ela tem, a prioridade aí é a imagem de Deus. Eu acho que o Alexandre trabalha isso muito bem, né? A imagem de Deus, né? Que o Heschel traz, que é fantástico também. A face sem face, como punim Punimlosse. Muito bonito isso. Ontem, quando a tradução do Moacir falava o Deus sem face, né? Ele falou alguma coisa assim, mas a face sem face é muito mais forte. Porque ele entra no mistério, no desconhecido. Exatamente. Que ele fala que essa imagem em você, né, é o lugar que você menos conhece, né, é aquilo que está atrás. Tá? E essa face sem face, que às vezes vejo, a minha face se esconde em milhões de faces. Nessa diversidade. É uma face que ao mesmo tempo está em todas as faces. A última, né? Eu tenho uma pergunta. Que tanto pelos poemas quanto pela sua apresentação, me lembrei muito de uma passagem do Heschel, que ele, acho que se não me engano, do Deus em Busca do Homem, que ele cita a visão de Eliyahu, não lembro agora exatamente onde, mas que ele vê um incêndio e Deus não está no incêndio, ele vê o terremoto e Deus não está no terremoto. E tem, no final de todas as coisas que passam e Deus não está nelas, Deus se apresenta uma cor de mamada cá, uma voz sussurrada em silêncio. Que é uma coisa que transparece muito nos poemas dele, né? E transparece muito nessa ética hegeliana de que Deus só pode se manifestar no mundo, na objetividade, pela subjetividade humana. Eu gostaria que você comentasse um pouco dessa ideia. Pela delicadeza, pelo silêncio, né? Eu acho que isso é uma ideia dos poetas. Né? Ele só no Haftarah. Tem uma coisa parecida no Haftarah. Não é Isaías, é Eliyahu fala isso em Melachim, né? Melachim, eu acho que Melachim 2, mas agora não tenho certeza. Eu não tenho lido alguma coisa assim. Você leu na Haftarah, exatamente. Foi isso mesmo. Filosoficamente falando, eu acho que é bem isso, poder chamar a atenção para essa delicadeza, eu vou chamar de delicadeza da subjetividade, né? Onde ela se manifesta ocultamente, né? Você precisa atravessar, você não tem como. Quando ele chama o pensamento situacional, quer dizer, tentar compreender a situação que você está envolvida, a emoção, o sentimento humano, né, a afetação humana, ela representa muito disso que faz com que quanto mais você acha que você entende, mais escapa a você. Esse é um trabalho que a fenomenologia traz muito, né? Você cita um pouco essa questão da fenomenologia, traz muito isso, né? Quanto mais você apreende, ele te escapa, né? O tempo todo ele te escapa, ele se esconde, ele se mostra na sua manifestação, essa ideia do objeto que está centrada no próprio Deus, né? O Deus é um vocativo, dizia Rosenfeld, para você, né? Para você chamá-lo, mas é uma manifestação dele que se apresenta. Mas eu acho que não é diferente, é por isso que ele traz para a filosofia, não é diferente de nenhuma graça, né, de existir. A vida humana, o amor, a compreensão sobre as nossas relações, o estar na vida, o viver, né, com essa intensidade, ele te escapa a qualquer definição. Eu acho que ele sustenta isso na experiência e religiosidade dele, mas eu acho que essa psicologia, aí eu vou chamar para essa psicologia do Heschel, ela é muito interessante. Isso não é algo que está só na experiência nossa de Deus, né? É a nossa experiência enquanto humanos, né? Ela não tem uma definição clara para que nós servimos. E aí, quando o jovem Heschel já se pergunta, eu acho que isso que o faz poeta, né? Se trazer perguntas do qual é o sentido, né? Para que estamos aqui, né? O que interessa? Qual é o propósito? Isso interessa, isso importa. E aí, atrás disso, porque senão a gente põe na linha de produção. Ele estava vivendo isso, ele estava vivendo
citando Bauman, né? Ele estava vivendo o que a gente é capaz de fazer quando a gente coloca as nossas emoções, as nossas experiências na linha de produção. Acho que essa é uma característica da modernidade. Ela vai encaixotando, vai categorizando e ela enfia aí numa coisa que distancia. Então você passa a falar, como dizia Kierkegaard, né? Você passa a falar de um conceito de sofrer em vez de fazer escuta do que o sofrimento está ali para te dizer, o que você pode, o que ele te convida para agir no mundo. Não sei se eu te respondi, mas você mandou comentários. Não, foi ótimo, muito obrigado. Para mim, pessoalmente, eu estou satisfeito. Sim. Eu acho que é a questão humana, né? Você estava... É porque com essa sua resposta eu me lembrei do Viktor Frankl. Ah, perfeito. Né? E também, de novo, eu acho que eu estou monotemática hoje, ou eu sou uma pessoa monotemática também, somos, pode ser. Né? Mas o Viktor Frankl, que também era um judeu e foi para 4 campos de concentração, né? E ele tem ele é de Viena, então ele tem uma discussão tanto com Freud quanto com Jung, trocaram cartas e não sei o que, e ele, na forma dele de entender, ele rompe com Freud por entender, do ponto de vista intelectual, né? Exato. Ele rompe com Freud e tem uma discussão com Jung. Não rompida, mas não, assim, não é crítica. rompida, Né? É uma discussão sobre o conceito de sentido que até hoje eu não entendi, mas tá valendo. Eu continuo lendo os dois para saber se de fato eles têm. Mas eu sei que tem algumas pessoas que me respondem, mas ainda não fiquei satisfeita. Então, o Viktor Frankl é interessante porque ele era judeu, ele desenvolve justamente ele chama de logoterapia, a terapia do sentido da vida. Ele acredita que a vida aponta para um sentido e que a grande questão é você conseguir enxergar esse sentido. Isso é o que todo mundo busca, né? Aí ele categoriza um pouco o que ele vê como grandes linhas de sentido. Não, os sentidos da vida são esses 3, não, mas as grandes linhas vão em torno desses assuntos aqui. Mas ele é um cara que, por exemplo, ele vai para o campo de concentração porque ele tinha conseguido visto para ele e para a esposa dele, Tilly, irem para os Estados Unidos, mas os pais dele não conseguiu. Então ele falou, então também não vou. E aí ele passa por 4 campos de concentração, perde 100% de todas as pessoas, os pais, a mãe, os pais... Todo o material dele de trabalho. Todo o material dele de trabalho, tudo, ele perde absolutamente tudo, 100% das coisas, e ele termina a situação, os portões abriram e ele saiu. Ou seja, ele ficou até o final do campo de concentração. Exatamente. Acabou a guerra, os campos foram abertos e ele saiu andando para o nada, não sabia para onde ir, não sei quem tinha vivo, quem não tinha nada. Enfim, negócio inimaginável, uma devastação total. Mas ele, no próprio campo, confirma as teorias que ele já tinha a respeito de logoterapia, que são essas ideias de que as pessoas que tinham um sentido pelo qual viver conseguiram ultrapassar, sei lá, tifo e mais outras doenças e coisas assim, né? E as que não tinham, sem ficar doentes nem nada, morreram. E, claro, tirando os assassinatos em si, mas digo, ele teve uma amostragem ali bastante ampla, porque ele, como era médico, ele também, a própria SS usava ele para ir para outros lugares. Ele teve um lugar mais diferenciado. Ele era importante, digamos assim, importantinho. Ele era útil, né? Era útil. Mas o que me interessa nessa comparação é porque, assim como Heschel, ele fez ele era muito espiritualizado e muito religioso. Ele faz essa ligação também, por isso que eu estou me chamando de monotemático, ou seja, são 2 judeus com obras grandes e importantes. Ele também não é muito conhecido e ele tem uma obra super bonita e importante, e ele leva para a psicologia a questão da religiosidade, de acreditar em Deus, que é uma coisa que não é frequente no discurso da psicologia, entendeu? E você vê que ele também não é aproveitado. Então existe parece ser uma crise que é própria da modernidade, da negação desse sentimento da espiritualidade, da religiosidade. E isso é o que a gente está... esse é o tema de Heschel, mas você vê, até trouxe um outro cara que em outra área também não consegue. Heschel não consegue nem no JTS, que é o seminário rabínico. Gente, é muito chocante o que eu estou falando.
Não estou falando que ele foi trabalhar na IBM, eu estou falando que ele foi trabalhar no seminário rabínico. E as pessoas não conseguiam aceitar a religiosidade e a espiritualidade que ele trouxe, que era monumental. Isso não foi aproveitado. E o outro também. O outro também e o Jung também, né? O Jung e o Jung também, mas o Jung ainda foi um pouquinho melhor. Não, nós temos um problema enorme academicamente com o Jung. Há o Jung é um problema academicamente. Jung, nessa modernidade, também está sendo retomado, mas ele é uma questão. A ideia de inconsciente coletivo, de uma possível representação, uma imago Dei, que seria o símbolo melhor desse centro da totalidade psíquica, essa ideia dentro da academia é risível. É algo que você não pode medir nem se evidenciar. Agora, o Frankl, ele tem esse caminho, né? A história dele conta momentos lindíssimos. Ele perdeu todo o material e teve uma sensação numa noite no jantar, quando ele pegou um casaco, que o material dele estivesse lá, porque ele levou e colocou no casaco. Esse momento é muito bonito. Vocês conhecem? Ele está no jantar e pega um casaco que era muito parecido com o dele, porque essas coisas eram lá soltas e você pegava. E aí ele vê um volume, que tipo assim, um volume que parecia ser o material dele. E aí ele fica, por alguns segundos, fascinado, que pode ser os escritos dele, ele sai correndo para abrir o coisa e tirar. E a hora que ele tira, é um monte de papéis sim, mas na frente tem Shema Israel, a oração. E aí ele é tomado por uma sensação de que aquilo de fato era o que mais interessante. Ele relata isso na biografia dele. E essa experiência de ir até o fim, que é uma experiência sobre também a escolha, né? Ele falou que ele não ia escolher nada, e que eu acho que essa é uma ideia interessante para o que nós estamos falando, né? Escolher demanda de um certo conhecimento, de um controle, né? De um enquadramento racional e de um planejamento, onde você sabe, evidentemente, quanto você vai ter de possibilidades. Só que diante de uma fila que você deve pegar ou não, que nos rumores você já sabe que uma não vai dar certo, entendeu? Ele entende que aquela escolha é uma escolha que não tem nenhuma condição, a não ser você se entregar e deixar que ela te escolha, de alguma forma. Então, ele toma essa decisão pelos pais, ou seja, vou ficar porque eu não vou poder levar meus pais, porque ele passa, já tá um caos ali em Viena, ele passa numa sinagoga que está destruída, e aí ele pega um pedaço de um vitral, de alguma coisa assim, as coisas que estavam no chão, ele pega um pedaço e fala assim, pai, o que é isso aqui? Aí ele fala, isso aí é Lekaved Avem. Honrarás pai e mãe. Aí aquela foi a chave. Aquela foi a chave de todas as coisas dele, que eu podia ter pego na sinagoga. Veio isso, então ele faz a chave ali. Mas é isso que dá para ele, essas coisas do sentido. Sim, pra ele acha que tem um propósito maior, olha só. Seja lá como você chamar isso. Exatamente. Tem algo que guia e ele atende a isso. E ele atende a isso. Põe isso como experiência na academia. É difícil isso, gente. É difícil você colocar isso... Quando a gente fala de sentido em Jung, é muito próximo a isso. Por isso que eu digo que eu não encontrei muito, né? E aí quando você fala no sentido, não precisa muito. Você começa uma turma falando a ideia de sentido. Você termina ela, eles já estão falando do que propósito maior é esse, da impressão que já tem enquadrado qual é o sentido. E o sentido, muitas vezes, se você apertar um pouco, ele é um enquadramento de felicidade, de conquistar isso ou aquilo. Ele vai sendo um enquadramento que é extremamente as imagens positivas que nós temos hoje para nos definir como humano. Satisfação do eu. E essa totalidade, ele está entregue a um movimento de vida que foi oferecido a ele. Aceitar a vida tal como é. E isso é um trabalho diferente que eu acho que a tradição faz uma boa crítica para a modernidade. Só um comentário, depois da sua pergunta sobre subjetividade, agora esse teu comentário sobre sentido me fez lembrar, 50 anos atrás, adolescente, primeira vez que um aluno judeu admitido numa escola católica aqui de São Paulo, eu tive aula de metafísica com o padre Charbonneau. E nós passamos
acho que um mês, era uma aula por semana, estudando O Guardador de Rebanhos, do poeta Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, que fala que, desculpe, talvez é uma provocação para os filósofos, eu até abri aqui, eu não tenho filosofia, tenho sentidos. E aí as várias interpretações de que seja... Vou começar de novo, eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. E aí continua. Então, essa ideia de... talvez a Suzana ontem falou em mandato, mas a ideia de um propósito, uma vida de significado, sentido, talvez com essa interpretação, fora a interpretação das experiências existenciais divinas, isso que você falou, eu não sabia disso do Franco, de encontrar lá um pedacinho de honra teu pai e tua mãe. Então, eu acho que isso que marca a vida das pessoas, a noção do sentido, né? E os poetas são capazes de... têm sensibilidade para falar sobre isso. De pôr em linguagem isso, né? Tem que pôr em linguagem, acho que essa é muito legal. Desculpe trazer algo que não tem nada a ver com o judaísmo. Tem mais tudo corporativo. a ver, Imagina. Está bem no centro do Na que verdade, a gente está discutindo. E sim, que mas honra é outras estudar passagens com do o Alberto Caeiro Chabornão. são E que honra estudar com o Padre Chabornão, então. Foi. Eu comentei ontem com o Rabino Leipzig, porque eu há 15 anos tive que estudar desde Jean-Paul Sartre, Alberto Camus, seguia uma linha um pouco existencialista, mas comentei, tive que estudar Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Teilhard de Chardin, e ao mesmo tempo eu tinha aula na CIPES com o Rabino Leipzig sobre Martin Buber e coisas assim. Então, por um jovem de 15 anos, usando o Yiddish que eu não sei, meio mexigne, meio louco. Muito Tornou-se bom um grande isso. homem, foi Grande, esse. Excelente, que bela mistura, tá vendo? Vou trazer uma coisa aqui. A Suzana trouxe lá ontem de manhã. Ela falava sobre oração e aí ela falava... não sei se vocês perceberam, mas é uma contradição até. Heschel não pode rezar por conta que ele pensa nas crianças. Mas ele vai na passeata e diz que ali ele rezou. É como se entre aquela oração feita, como é que eu vou dizer, sem nenhum tipo de... Kavaná, sim. Ou talvez com alguma kavaná, mas de algum modo não se importando com o que está à volta. Né? Ou o não poder rezar, ele encontra um modo de rezar sem rezar, né? A face sem face de Deus, lhe faz rezar sem estar rezando. Alguma coisa assim, eu acho interessante isso. Tem uma passagem do Primo Levi, que ele conta que eles passam por uma, como se diz, seleção, né? E quem vai do lado esquerdo vai morrer, quem está do lado direito vai viver. E ele mostra que a seleção ela não tinha nada a ver necessariamente com a pessoa que está doente ou não. Eles têm que cortar 20% da cabana, pega os doentes, e aí, vamos lá, os doentes são 10%, pega outros 10% que estão bem. Aleatoriamente, aleatoriamente. Então, você, por acaso o cara não gostou da sua cara... Exato. Né? Ou nem isso. Ou nem isso, qualquer motivo, qualquer que fosse. O cara tem que preencher mais um é você, mais um, acabou. E isso decide tua vida, tua morte. Então, naquela noite, depois da seleção, que ele vai viver, mas ele está super mal, tem um grego, o Beppo, que sabe que morrerá. Então, ele está paralisado. E tem o Kuhn, que é um húngaro, que reza agradecendo a Deus que ele foi colocado na parte de vai viver. E o Primo Levi está assim, acho um absurdo a oração do Kuhn. Como é que ele pode agradecer do lado do outro? Aí ele termina o capítulo ali com uma expressão muito forte. Ele fala assim: se eu fosse Deus, eu cuspia fora a oração de Kuhn. Essa parte assim, eu acho fortíssima. Como é que eu posso simplesmente estar
Eu acho... Mas por outro lado, como não agradecer? Por outro lado, como não agradecer? Então o problema da vida é esse, que não tem almoço Certo. grátis. Tudo é complicado. É verdade. Não é? Como não agradecer? Se tem um momento para você agradecer na sua vida, é esse aí. Talvez na frente do outro, talvez fosse isso. Não, eu entendi, mas a problemática é maior do que essa. O outro, mesmo que ele olhe para a cara dele e veja, e ele não esteja agradecendo, o outro sabe que ele está agradecido, porque não tem como não estar agradecido. Então essa dor, ela não vai sumir. Essa dor está ali, presente. E ponto. Que é uma ambivalência, né? E eu acho que é o que a gente está sempre submetido, essa tensão. Essa tensão aí. É angústia, eu diria aquilo que é angústia. O tempo inteiro você não tem ideia, mas você tem... Você vive. O último livro do Heschel, justamente, Irga e o Kotsker, né? Exatamente. No Passion for Truth. Que é o que ele compara com Kotzer, né? O que ele liga com Kotzer. Esse pessimismo que as pessoas falam, né? Essa ideia pessimista, mas que na verdade não é tanto pessimista, né, Alexandre? Eu acho que é uma coisa de você olhar a vida tal como ela é. Nessa crueldade, nessa difícil momento onde você tem um lado que você quer agradecer, porque afinal você vai estar vivo, né? E ao mesmo tempo o outro que está ao seu lado. Mas isso é uma realidade, né, gente? É um tripudiar sobre a dor do outro também, né? Talvez a reza dele não tivesse essa intenção, mas soasse, não teve sensibilidade com relação à dor do outro, né? Talvez ir lá consolar ou tentar de alguma forma agradecer doando tempo, né? Alguma outra solução. E o Primo Levi está ali como um observador, né, daquele momento, pensando aquelas duas possibilidades nele mesmo, né? Por um lado você tem um lugar de agradecimento, mas ela fica muito pobre diante da certeza que esse agradecimento ele é efêmero. Não há uma certeza, né? Não há uma troca, não é uma barganha. Você me deu, eu agradeço. Não é isso. Isso é difícil, porque a gente tende a agradecer, é rápido, né? Até sem ver o outro, quando na verdade não é isso que importaria. Talvez importaria muito mais se o outro agradecesse pela vida que teve. Sim, é por isso que eu não seria... Bom, eu não posso julgar aqui ninguém, também não... Não, acho que nem essa essa ideia, falou. né? Mas é por isso que eu não sei se vou tão rápido na crítica. Eu acho que um fez o que dava para fazer para ele. O outro fez o que ele conseguia fazer e o outro fez o que ele conseguia fazer. E diante do mesmo horror que acometeu aos três, um deles conseguiu agradecer. Eu vejo mais com grandeza do que sem, entende? Um deles ficou paralisado, o outro deles ficou sem saber como reagir, e o outro deles ficou agradecido. O horror é o mesmo, mas cada um responde do jeito que consegue, entendeu? Talvez este que agradeceu pela vida também pudesse agradecer pela morte, porque talvez agradecer seja o dele, seja o que ele consegue fazer. A gente não sabe. A gente não sabe. Agora, exatamente por ser um contraponto, talvez a função grande aí seja do Primo Levi, de fazer a gente refletir fazer a gente discutir qual é o nosso lugar diante da questão, né? Mas isso também volta para o Franklin, olha só, ele conta uma história linda também de uma menininha que tinha 14 anos, e aí um oficial chamava ela sempre, lá no office, no escritório, né? Chamava sempre, e aí uma hora ele chamou e disse assim, escuta, eu chamo aqui homens, eu vou, sei lá, chamo homens, chamo mulheres, pessoas adultas, pessoas de mais idade, e eles vêm aqui na minha frente, eles até se urinam aqui na minha frente, porque ficam apavorados, morrem de medo, e você entra e sai com a mesma cara. Como é que é possível isso? Ele já estava indignado, porque ele já fez isso 1000 vezes com essa menininha. Ela disse assim, olha, a decisão sobre se eu vou morrer ou se eu vou viver, cabe a você, de fato, cabe ao Senhor. Mas a decisão sobre como eu vou me comportar em relação a isso, cabe exclusivamente a mim.
E a minha decisão é essa. E é isso que o Frankl chama de escolhas. Ele diz, você não pode escolher esse monte de coisa que a gente está vendo. Vai viver, vai morrer, vai ser açoitado, não vai ser açoitado. Mas como você vai reagir a isso, esse lugar você não pode perder. Aí é onde está a liberdade. Se existe liberdade, ela está nesse lugar. E ele acredita que ela existe, porque ele viu isso acontecer no próprio campo, em situações muito extremas, né? Ele fala que nessas situações extremas é onde você mais pode, onde você vê o que você realmente leva dentro e quem você de fato é. Esse é o grande contribuição do Frank, e é verdade, né? Situações extremas é que a gente vê, a gente é testado. Exatamente. E eu acho que tem esse lugar mesmo. Bom, então a gente vai encerrar aqui. Gostaria muito de agradecer a todos que vieram, os nossos participantes. Foi muito bom hoje. E assim a gente encerra com toda a felicidade do mundo. Esse foi um excelente projeto. Muito obrigado. Foi nossa singela, como é que eu vou dizer? Homenagem a Abraham Joshua Heschel. Sim. Que venham mais. Que venham mais.